Por que às vezes parece tão difícil sentir a presença do Espírito Santo? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A Bíblia nos dá algumas chaves importantes para entender essa questão. Primeiramente, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, versículo 14, explica que a pessoa que não tem uma natureza espiritual não consegue compreender as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para ela são como loucura, pois essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Isso significa que o primeiro passo é ter uma conexão espiritual com Deus. Outro ponto crucial é o pecado. Isaías 59, versículo 2 nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. O pecado age como um muro que nos impede de ouvir a sua voz e sentir sua presença. O Salmo 66, versículo 18, reforça isso, dizendo que, se guardarmos o pecado em nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Não se trata de um Deus que se afasta, mas de uma barreira que nós mesmos construímos. Às vezes, o problema é um coração endurecido. Em Efésios 4, a Bíblia fala sobre pessoas que, por causa da dureza do seu coração, se tornaram insensíveis. Quando permitimos que o orgulho, a amargura ou a indiferença se instalem, nos afastamos de Deus. Jesus também mencionou em João 14 que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê nem o conhece. É preciso um relacionamento íntimo para reconhecer sua presença. Outro comportamento que nos afasta é resistir ao Espírito Santo. Como Estevão disse em Atos 7, quando ignoramos sua direção ou nos rebelamos contra sua vontade, estamos essencialmente pedindo que ele se afaste. Da mesma forma, em 2 Timóteo 3, somos alertados sobre ter uma aparência de piedade, mas negar o seu poder. Uma fé superficial, apenas de aparências, não tem espaço para a ação genuína do Espírito. Hebreus 5 diz que a imaturidade espiritual dificulta perceber a ação do Espírito Santo. A maturidade nos ajuda a discernir a voz e a ação de Deus de forma mais clara. E claro, existe a batalha constante entre a nossa natureza carnal e o Espírito, como descrito em Gálatas 5. Quando alimentamos mais os desejos da carne, a nossa sensibilidade espiritual diminui. Por fim, o livro de Apocalipse nos adverte sobre a frieza espiritual, o estado morno. Quando perdemos nosso fervor e nosso primeiro amor, nossa percepção da presença de Deus se apaga. A boa notícia é que sempre há um caminho de volta. Isaías 1, versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.